série chama a série Não Seja Família Quarta-feira. E aí eu vou explicar pra vocês de novo, porque basicamente, gente, minha opinião pessoal, quarta-feira é muito sem graça, tá? Então é aquele dia assim que a gente precisa de um gás pra continuar a semana melhor. Esses dias eu estava ouvindo uma das mães que eu atendo e ela estava falando pra mim exatamente isso. Ela falou: Valéria, eu escolhi para estar junto com você nas nossas mentorias de quarta-feira, porque é assim aquele dia que eu preciso de um gás, sabe, para continuar o resto da semana. Então, a ideia aqui é que a gente seja uma família melhor do que quarta-feira, né, gente? Uma família domingo ensolarado, sábado feliz, segunda-feira animada, sexta-feira na expectativa, enfim. Essa é a ideia, tá bom? Do tema aqui da nossa série. E todas as coisas que nós falamos aqui na quarta-feira, que eu deixo gravar. Então, gente, fica gravadinho aqui, tá bom? No meu IGTV, no Instagram. E também nós estamos colocando lá no nosso canal, no YouTube, lá no Fingerprint. E hoje eu queria explicar para vocês um pouquinho sobre o nosso programa Reforma em Família. Se você quiser fazer um investimento bom para esse ano, faça um investimento na sua família. Faça um investimento no tempo que você usa para a sua família. Isso é muito importante. Então, esse programa nós estamos junto com as famílias de uma forma individual, uma forma personalizada ou em grupo. Por meio de mentorias, uma vez por semana, nós trabalhamos forte mesmo, questões muito práticas do dia a dia, como por exemplo, como organizar, não é, culto familiar na sua casa, como você viver Deus dentro do seu lar com seus filhos, como você cuidar de você como mulher, ou como você cuidar de você como homem, com propósitos, para a gente estar bem, porque quando a gente não está bem, as crianças não estão bem, não é verdade? Então, nós precisamos cuidar de nós, porque quando a gente cuida da gente cuida de quem a gente ama. E aí, cada semana a gente vai falando de um tema diferente, a parceria no casamento, como organizar essa parceria de uma forma prática. Depois, nós falamos sobre rotina. Então, como ter uma rotina flexível, agradável. Eu falo bastante como não ter rotina que seja assim um campo de concentração dentro de casa, do tipo, gente, 9:12, pessoal, 7:17. Mas que ao mesmo tempo também não seja, né, gente, a casa da mãe Joana, todo mundo faz o que quer, a hora que bem deseja. Então, a rotina, ela vem trazendo essa paz para a família, sabe? Liberta os pais no sentido de tempo, entre muitas outras coisas. E aí, nós vamos numa crescente, lembra que eu falei? São 10 semanas. 10 semanas que podem transformar a vida da sua família. Porque não é só os pais que participam. As crianças, os adolescentes também vão participar, tá certo? Claro que eles participam depois, porque os pais, eles têm o quê? Eles têm questões, tem lição de casa, né, gente? Tem coisas práticas para fazer, para colocar no dia a dia, que realmente é assim um divisor de águas na vida de muitas famílias. Tem sido esse programa Reforma em Família, tem sido um divisor de águas na vida de muitas famílias que nós estamos atendendo. E aí a gente continua esse processo, esse progresso aí junto com as famílias, nas mentorias individuais ou em grupo, e nós vamos para o que eu chamo da trilogia do amor e da obediência, que é a organização de valores, de regras e de consequências. Nós depois temos a semana que a gente conversa bastante sobre a disciplina. Qual é a diferença de castigo e consequência? Como é que funciona na sua casa? Então, realmente, os pais que participam, eles ficam assim admirados de como nós reproduzimos o que a gente aprendeu. E é automático que isso acontece. Então, muitas coisas boas, mas muitas coisas negativas que nós trazemos para a educação dos nossos filhos. E aí, a penúltima semana, gente, é estilo de vida saudável.
Como que eu posso ser uma família mais saudável e bem na prática? E a última semana é o discipulado. Como que eu posso ajudar uma outra família a viver o que eu vivi também em família? Enfim, é um programa realmente maravilhoso, um programa que vale a pena participar. Depois a gente vai deixar mais informações aqui, mas vocês podem chamar a gente aqui pelo direct, ou pode entrar lá no link que tem na minha bio, ou pode mandar mensagem pra gente no WhatsApp, mensagem de fumaça, sinal de fumaça, tá bom? De alguma forma vocês vão conseguir falar com a gente. Então, invista na vida da sua família, invista nesse tempo precioso. E hoje um tema muito interessante que nós vamos falar é sobre a Bíblia. Lâmpada para os meus pés, ó, uma lâmpada bem bonita aqui, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Será que de verdade a Bíblia ela está sendo dentro da sua família uma lâmpada, uma luz real? Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. E esse é um tema que faz parte do programa Reforma em Família. Por quê? Porque está dentro do culto pessoal e do culto familiar. E aí eu pergunto para você que está aí me ouvindo ou que vai me ouvir: onde está sua Bíblia agora? Cadê a sua Bíblia? Ah, Valéria, minha Bíblia está aqui no meu celular, nem só a Bíblia é coisa de passado, sabe? O negócio aqui é no celular agora. Gente, olha, se quiser me chamar de antigona, sabe? Retrógrada, mas é a minha opinião, tá certo? É a minha experiência. Quando eu uso a Bíblia no meu celular, vira e mexe eu tenho distrações. Sabe por quê? Porque vira e mexe sobe algumas mensagens e aí eu me distraio com isso. Então eu, Valéria, gosto de usar a Bíblia mesmo, sabe? Eu gosto de manusear a minha Bíblia. Já vou falar um pouquinho sobre ela. Quem me conhece, quem já me acompanha no canal, Valéria.cita com S2Ts, já conhece a história da minha Bíblia. E hoje eu vou deixar registrada aqui essa história, tá bom? Tô de olho aqui no tempo e tenho aqui o meu roteiro. Porque essas quartas-feiras, a ideia aqui é que eu quero deixar mensagens para as famílias, quero conversar com vocês como se a gente estivesse aqui na sala de casa. Na verdade, eu estou, tá? Não sei onde você está. Muitas mães falam comigo assim: Vá, eu fico te ouvindo lavando louça, ou quando as crianças vão dormir, aí eu tô cozinhando pro outro dia, fazendo o lanchinho deles, aí eu fico lá ouvindo. Isso mesmo, sabe? Aproveite o seu tempo precioso para estar sempre conectada, estar conectado com coisas boas. E essas mensagens aqui de quarta-feira são muito boas, hein, gente? Em especial porque hoje a gente está falando sobre a Bíblia, que é a palavra de Deus. Então, se eu perguntar para você onde está a sua Bíblia, pensa aí, né? Ixi, minha Bíblia acho que tá lá no pó, né? No pó do baú. Nem sei onde tá. Ah, minha Bíblia faz nem sei quanto tempo que eu não leio. Tem gente que esquece a Bíblia na igreja e encontra a Bíblia depois de 3 meses. Aí eu pergunto: mas e aí, né? Tava lendo a Bíblia ou não tá? Como é que é essa história? Enfim, então muitas pessoas elas dizem para mim: Valéria, os meus filhos não gostam de ler a Bíblia. Ah, eu tenho filhos adolescentes que eles acham a Bíblia bem chata. Ou os meus filhos pequenos não curtem a Bíblia também. Porque, de verdade, então é o que eu ouço, tá bom, gente? De verdade, é chata a Bíblia. Olha, não tem desenho, tá? Então não tem aqueles desenhos, aquelas coisas bonitas. A letra é super pequenininha, não consigo entender nada, né? As crianças falam: ah, mãe, eu leio aqui, pai, eu tô lendo, mas eu não tô entendendo nada. Então a Bíblia é chata. Principalmente aquela parte de genealogia, eu vou só pulando se eu faço ano bíblico. Vamos refletir aqui um pouquinho? Por que a Bíblia é chata para a sua família? Aí eu pergunto: você como mãe, você como pai, você como responsável aí no seu lar, para a turminha que tá aí com você, a Bíblia é chata para você? Sabe por quê, gente?
Porque se a Bíblia for chata para mim, as chances do mesmo livro ser chato para os meus filhos é assim bem alta, tá certo? Bem alta. Agora, se a Bíblia é um livro inspirador para mim, se a Bíblia é um livro legal, se a Bíblia é um livro que me traz assim um montão de coisas boas, a chance desse livro ser legal para os meus filhos também vai ser bem alta. Ou seja, a gente entra aqui, não é, numa lógica bem interessante, que quem passa a chatice ou não da Bíblia é você. É você que está aqui me escutando, como pai, como mãe, como responsável. Então, fazer da Bíblia uma experiência de vida é o nosso desafio dentro do lar com os nossos filhos. E eu quero desafiar vocês que estão aqui me ouvindo com curiosidades da Bíblia. Porque, gente, as crianças são curiosas, os adolescentes também. Apesar de não parecer, sabe? Mas eles são. Eles gostam de aprender, eles gostam de coisas diferentes. E daqui a pouquinho eu vou falar sobre experiência maker. O que é isso, Valéria? Experiência maker. Tem filho adolescente aí? Então, gente, tem que viver uma experiência maker com seus filhos adolescentes, tá certo? Então, me ouve, fica me ouvindo aí até o final, para você entender o que é essa história, tá? E eu tenho certeza que o que a gente está conversando aqui são questões muito práticas, porque o programa Reforma em Família, ele é um programa prático. Então, tudo que eu tô falando aqui toda quarta-feira tem relação com o programa, tá certo? As famílias que já passaram pelo programa, quando assistirem aqui Não Seja Família quarta-feira, eu tenho certeza que manda recado para mim assim, do tipo, Valéria, a gente não é quarta-feira mesmo, porque a gente já fez o programa. E quem não fez ainda, pode fazer, pode investir realmente seu tempo neste programa tão especial. E um dos itens é Deus dentro do seu lar. E Deus deixou a palavra dele para nós. E nós podemos ler as cartas de amor de Deus para os nossos filhos, dentro do nosso lar, no culto familiar que a gente já comentou há duas semanas atrás. E aí, vou falar para vocês sobre algumas curiosidades, tá bom? Gente, será que você acha macaco e pavão na Bíblia? Macaco e pavão na Bíblia? Nossa, Valéria, nada a ver macaco e pavão. Então, eu consegui encontrar macaco e pavão na Bíblia no mesmo versículo. Quer saber qual é? Vai lá, pega a sua Bíblia agora, tá bom? Se você tá sem a sua Bíblia, então dá uma pausa aqui, vai lá e pega a sua Bíblia para você ter certeza do que eu tô falando, gente. Porque isso que é o legal da Bíblia. É você folhear a Bíblia, você ter certeza do que a pessoa tá falando, tá certo? Então você tem que ir lá, você tem que ver, você tem que estudar. Será de verdade que tem pavão e macaco na Bíblia? 1 Reis, no capítulo 10, no versículo 22. Não vou falar quem é esse rei, tá bom, gente? Não vou falar, mas olha só a historinha aqui. O rei, né, o fulano de tal, tinha no mar uma frota de navios. Pensa, gente, um rei que tinha uma frota de navios. Acho que ele era um rei bem riquinho, né? De navios mercantes, com navios de Irão. Quem era Irão? Já vou dar um spoiler aí. Irão era o amigo desse rei, tá bom, gente? Cada 3 anos, a frota voltava trazendo ouro, prata, marfim, macacos e pavões. Gente, um navio ou vários navios, não sei quantos macacos e quantos pavões eles traziam, mas eram transportados para esse rei. Que rei excêntrico, hein? Que tinha macaco, pavão. Nossa, o reino dele, eu sei que o reino dele era cheio do ouro, viu, gente? Cheio do ouro. Tanto é que a Bíblia fala que a prata, na época dele, foi até desvalorizada. São histórias assim, sabe? Que vão encorajar você a ler mais a Bíblia.
curiosidades. Curiosidades assim que vão encorajar os seus filhos a ler mais, os seus adolescentes. Vou dar outros exemplos. Olha só, você sabe quem foi o primeiro astronauta do mundo? Tá lá na Bíblia, tá? Não foi Elias, viu, gente? Não foi Elias. Aí vocês vão falar, Elias, tal, que... Não, não foi Elias. Antes de Elias. Quem foi o primeiro astronauta do mundo? Do mundo. Tá lá na Bíblia, tá certo? Olha mais uma outra aqui. Você sabe a história de um gigante que tinha 6 dedos? Gente, 6 dedos. Em cada mão, em cada pé, tá? Sério, tem essa história na Bíblia? Tem. E 1 ano no salão de beleza. Ai, as mulheres aqui, hein, gente, plenas. Imagina, gente, 1 ano no salão de beleza. Que delícia. Ou não, né? Puxando cabelo, fazendo... Não, mas eu acho que foi assim um super tratamento. Quem será que ficou 1 ano num salão de beleza? Essa aí é fácil, tá certo? Mas tem uma aqui interessante. Essa eu não vou falar nenhuma, tá certo? Não vou dar resposta nenhuma. Quem quiser me chamar aí no direct, talvez, se eu tiver num bom dia eu respondo. Se não, aí eu vou pedir para pesquisar mais. Brincadeira. Mas olha essa última, hein, gente? Um homem que foi teletransportado. Teletransportado. Imagina você sentar num culto familiar na sua casa com os seus filhos e falar assim: turminha, hoje eu vou contar uma história para vocês de teletransporte e vou contar na Bíblia. Aí eles assim: sério? Na Bíblia tem história de teletransporte? Tem. E aí você começa a contar a história. Então, são essas coisas diferentes, essas curiosidades, esses detalhes que fazem da Bíblia, que pode fazer da Bíblia uma fonte de inspiração, um livro único, maravilhoso dentro da sua casa. Mas precisa do quê? De criatividade, tá certo? Precisa de tempo. Que tempo? O seu tempo, lendo a palavra de Deus. Ou seja, começa com você antes. Você precisa se apaixonar por esse livro primeiro, para depois você levar toda essa paixão para os seus filhos também. Entende, gente, a ideia aqui? Porque de verdade, nós somos os representantes do amor de Deus para os nossos filhos. Sejam eles bebês, crianças ou adolescentes, ou jovens, ou adultos, não é? Quantos pais que têm os seus filhos em idade adulta e ainda hoje falam de Deus para os seus filhos o tempo todo. E aí, eu quero comentar com vocês agora, quero mostrar para vocês, tá bom? A minha Bíblia. Então, presta atenção aí na minha Bíblia, tá, gente? Quem já conhece as histórias, vai ouvir de novo e talvez ouça alguma curiosidade extra. Olha só, a minha Bíblia tem essa capinha aqui, tá? Com a letra V. E deixa eu pegar aqui a do Paulo. Amor, você pode me dar aqui? O Paulo tá aqui pertinho de mim, né? Então, obrigada. A do Paulo, gente, olha só como é que é. Tem a letra P. Então, a Bíblia dele é essa aqui e a minha Bíblia é essa. Ai, que romântico, né, gente? Nós ganhamos essas capinhas de uma amiga nossa, uma amiga queridíssima. Ela começou a dar aula de inglês para nós quando nós estávamos numa escola missionária lá nos Estados Unidos. E um dia ela viu a minha Bíblia. E a minha Bíblia, e a do Paulo é a mesma versão, não é? Essas Bíblias têm, gente, 3 versões, tá bom? Então, ó, deixa eu ver se vai aparecer aqui. Tem inglês, português e espanhol, tá bom? Inglês, português e espanhol. E essa nossa amiga, que na época estava dando aula de inglês para nós, ela pirou na nossa Bíblia. Ela falou assim: gente, nossa, que Bíblia maravilhosa, porque o sonho dela era vir para o Brasil, passar uma temporada aqui no Brasil, em especial em uma escola missionária lá na Amazônia. Era um sonho que ela tinha. Ela realizou esse sonho. Deus realizou esse sonho na vida dela. Uma história lindíssima. E ela falou assim: ai, que Bíblia linda e tal.
E toda vez que a gente lia a Bíblia lá, porque a gente estudava inglês, e estudava inglês na Bíblia. Olha, muito legal, viu, gente? Aqui na Bíblia tem verbo, tem pronome, tem situações que você já conhece, de histórias que são familiares para você. Então, o vocabulário fica mais simples para entendimento. Enfim, tem muita coisa legal para você estudar inglês aqui na Bíblia. E aí nós estudávamos uma parte da aula em inglês aqui na Bíblia. E ela ficou assim fascinada pela nossa Bíblia. E um amigo nosso veio para o Brasil enquanto nós estávamos lá e a gente pediu para minha irmã comprar a Bíblia. Onde que ela comprou essa Bíblia, gente? Depois que a gente descobriu que a Bíblia, essa Bíblia aqui, essa versão, ela é aqui da cidade onde a gente mora, a gráfica, aqui em Santo André. Então, a gente mora aqui no ABC Paulista, em São Paulo. E aqui, olha, depois eu vou colocar tudo, né, para vocês lá aqui no Instagram. Mas olha isso aqui, gente. Ai, tá ao contrário, né? Mas dá pra entender. Santo André, São Paulo, Brasil, 2010. E aí, só que a gente não sabia na época. Minha irmã foi comprar onde a gente compra as Bíblias aqui em São Paulo. Quem é de São Paulo sabe, Conde de Sarzedas. Conde de Sarzedas, hashtag Conde de Sarzedas é, assim, maravilhoso lugar, assim... Olha, na verdade, uma perdição, gente. Ir pra lá. O Paulo, ó, tô olhando aqui pra ele, ele não gosta de ir lá, porque eu quero comprar tudo. Dá vontade de comprar tudo lá. Tem livro, tem Bíblia, tem material evangélico, camisetas lindíssimas, enfim. É um lugar bem especial. E a minha irmã foi lá na Conde de Sarzedas, comprou a Bíblia de presente para essa nossa amiga. Então, se um dia você for assistir, Nicole, um beijo para você. Você é realmente maravilhosa e foi uma pessoa muito especial na nossa vida, né? Olha, tanto é que a sua capinha, nosso presente, continua até hoje. Tô falando normal em português com ela, porque o português dela, gente, ficou maravilhoso, bem melhor que o nosso inglês, né? Enfim, e aí esse nosso amigo comprou, a minha irmã comprou a Bíblia, entregou para o nosso amigo e a gente entregou para ela, para Nicole, e ela chorou o dia que ela recebeu a Bíblia, ficou tão emocionada. Na próxima aula que a gente teve de inglês, ela veio com esse presente, com essa capinha aqui. Então, essa é a história da nossa capinha, com essa daqui para mim, né? E essa daqui pro Paulo. Essas capinhas aqui lindinhas. E as nossas Bíblias têm 3 línguas. Que mais que eu vou falar delas? Gente, eu gosto de colocar na minha Bíblia esses, olha isso aqui, ó. Então eu gosto de colocar selinhos. Então eu ponho esses selinhos aqui de pérola, ou eu ponho esses selinhos aqui de coração, ou eu ponho esses brilhantezinhos aqui, super baratinho, comprando nessas lojinhas assim de linha, sabe? E quando eu percebo, né, quando pra mim o verso é muito especial, olha o que eu faço, coloco aqui uma pérola e grifo também. Como que eu grifo a minha Bíblia? Gosto de grifar minha Bíblia com essas canetas aqui, olha, especiais. Elas são canetas de gel, mas tem canetas também que não marca do outro lado, não é? Porque a Bíblia tem as páginas assim bem fininhas. Eu tomo muito cuidado com a minha Bíblia, porque ela é a palavra de Deus para mim, uma palavra de amor. E pelo livro mesmo. Sabe por quê, gente? Tem muitos países que não tem Bíblia. Não tem. As pessoas, eu imagino que muitos de vocês já devem ter visto um vídeo de Bíblias chegando na China. As pessoas chorando, sabe? As pessoas, assim, até mesmo algumas brigando, assim, porque queria pegar uma Bíblia. Então, a gente precisa valorizar esse livro, cuidar desse livro. E algumas outras coisas que eu gosto também, em relação à minha Bíblia. Olha só, gente, minha Bíblia, ela é todinha marcada com post-its. Então, eu tenho alguns post-its
que são coloridinhos, ó, tipo esses daqui. Vou mostrar aqui para vocês. Esses daqui. E aí, para cada cor é um tema. Então, a rosa e lilás é educação. Então, minha área é educação. Então, minha Bíblia cheia de rosa e de lilás. Azul é uma coisa especial. Deixa eu ver aqui. Verde é quando tem alguma coisa relacionada à vida no campo, horta, plantas, enfim. Então eu tenho aqui, olha, na capinha dela os nomes, não é? E também as cores. Eu gosto bastante disso. E também gosto, em relação à minha Bíblia, de colocar perfume. Como é que é? Colocar perfume, Valéria? Aham. Gente, eu tenho uma essência, tá? Que eu dou uma borrifada na... É assim que fala? Borrifada ou borrifada? Não sei, hein, gente? Depois eu vou... vou procurar. Mas eu coloco na minha Bíblia pra ela ficar cheirosa. Mas como é que você põe, Valéria? Então, eu coloco normalmente nos meus no meu marca-página. Eu tenho um marca-página aqui bem especial, como este, tá? Que eu ganhei de uma amiga minha, muito especial, uma família lá do Oriente Médio. E olha que cheiroso. Então eu coloco nele e aí eu ponho dentro da Bíblia. Então quando eu abro a minha Bíblia, vem aquele cheiro gostoso. Isso nós chamamos, não é? São memórias emocionais ou memórias, na verdade, sinestésicas. Então, quando eu sinto esse cheiro em outro lugar, adivinha o que eu vou lembrar? Vou lembrar da minha Bíblia. Ó, o pessoal tá perguntando, né? A Beatriz tá perguntando, mas não borra? Ai, que delícia. E não borra porque eu coloco aqui, né? Coloco no marca-página. Mas se eu colocar direto na Bíblia, aí acho que pode estragar a Bíblia. Eu nunca coloquei diretamente na Bíblia. Eu tenho outros marca-páginas também. Quer ver? Eu vou mostrar um marca-página bem lindo que eu tenho. Esse daqui, ó. Que é lá do Oriente Médio também. Então, eu dou uma borrifada aqui nesse marca-página e aí a minha Bíblia vai ficando toda cheirosa. Então, essa experiência é o que a gente precisa viver dentro da palavra de Deus. Valéria, tem que ter Bíblia cheirosa? Não necessariamente. Mas é importante que você personalize a sua Bíblia, que você leia a sua Bíblia com cuidado, que você estude a sua Bíblia. E aí eu queria falar sobre essa experiência maker. Sabe, quem é da área pedagógica, quem é da área educacional, já sabe o que é uma experiência maker, que nada mais é do que uma proposta pedagógica. Maker quer dizer, em inglês, não é para o português, fazer. Então, é quando a escola proporciona aos alunos ambientes de experimentação, ambientes criativos de aprendizagem, tá certo? E o maker, que é o fazer, nada mais é do que colocar a mão na massa. Ou seja, muitas das escolas estão já há algum tempo usando essa proposta pedagógica de experiência maker dentro das diferentes áreas do conhecimento. E aí eu pergunto para vocês, gente, eu não posso fazer a mesma coisa na minha casa, com a Bíblia? Claro que eu posso. No meu culto, com o meu bebê? Claro que eu posso. Ou no meu culto com as minhas crianças? Claro que eu posso. Com os meus adolescentes? Sim. Experiências maker. Experiências hands-on, mãos na massa. Sabe para quê? Para a Bíblia ser uma experiência. Não só um livro, mas ser o quê? Ser uma experiência. E aí eu vou dar alguns exemplos interessantes que a gente pode colocar em prática na nossa casa, no culto familiar ou em algum momento diferente. Por exemplo, você já brincou de stop? Stop bíblico? O que é stop, Valéria? Tem nomes diferentes aqui no Brasil, eu sei, mas eu conheço por stop. Então é quando você fala assim, stop! Aí põe lá, aí fica A, B, C, D, E, F. Eu já sei que 10 já é J. Brinquei muito, hein, gente? Então, deu J. Aí tem lá, cidade,
estado, país, né, o CEP, ou alimento, cor, nome de pessoa, objeto, com J, gente. Nome de cidade com J na Bíblia. Jerusalém. Nome de um animal, jumento. Nome, uma cor com J. Ixi, cor com J? Não sei, hein? E, sabe? Aí é muito engraçado, porque às vezes sai cada uma. Vamos supor que tivesse M e eu escrevesse lá macaco. Aí o pessoal, macaco? Não tem macaco na Bíblia. Aí vão lá, a gente vai lá procurar. É muito legal. É experimentar a Bíblia, sabe? De uma forma lúdica dentro do seu lar. Quer ver uma outra brincadeira? Armas ao ar. Eu brincava de armas ao ar um monte quando eu era juvenil, quando eu era criança, né? Põe a Bíblia lá pra cima, armas ao ar. Aí, Neemias 4:2. Aí o pessoal vai lá procurando. Então, são essas coisas legais que a gente pode fazer com as crianças, com os adolescentes, dentro da nossa casa. Uma outra que eu coloquei aqui também, tentar acertar a passagem da Bíblia. Quer ver? Se eu falar assim pra vocês, olha, vou ler uma passagem, vocês têm que falar onde está. Então, é interessante, gente, viver isso, sabe? E dentro de casa. Do tipo, deu uma briga lá, aí a mãe fala, gente, ó, Mateus 20:16, hein? Mateus 20:16? O que é isso? Tá lá, ó. Assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Você pode ler e as crianças podem tentar, não é, lembrar qual é o versículo, ou você pode falar só o versículo e as crianças podem tentar falar a passagem. Gente, olha isso aqui que eu fiz já há algum tempo. Então, aqui nós temos 40 dias. Eu e o Paulo, a gente já fez isso, a gente vai começar de novo. E a gente tem 40 versículos da Bíblia, tá? Em português e em inglês. E aí o que a gente faz? A gente recorta, né? E aí a gente deixa na casa. Vai deixando na casa toda. Vai deixando no banheiro, vai deixando perto dos interruptores, na porta. Chega uma hora que a casa está cheia de versos da Bíblia. E cada dia a gente vai decorando um verso em português e em inglês também. Percebe essa experiência maker que você pode ter dentro da sua casa com os seus filhos usando a Bíblia, gente? Então, tudo isso que eu tô comentando com vocês, a gente comenta no programa e trabalha no programa junto com as famílias também e vive isso, sabe? E existem muitas outras coisas que a gente pode fazer. Quero mostrar para vocês um livro muito legal. Eu amo esse livro, super recomendo esse livro para as famílias. Muitas das famílias já conhecem ele. Olha aqui, gente. Como ajudar seu filho a amar Jesus. Esse livro é top, top. Como dizem lá na Bahia, top das galáxias. Não é, pessoal? Então, nesse livro, no capítulo 8, tá falando sobre Deus e sua palavra. Lá na página 91, dá um resuminho. Olha, esse resuminho aqui, gente, é tudo de bom, tudo de bom. Porque nesse resumo, coloca as chaves para o aprendizado da Bíblia. Muito interessante, eu vou colocar essa semana, tá bom? Aqui no meu Instagram, essas chaves. Então me acompanhem, porque daqui para frente, essa semana, a gente vai estar colocando bastante coisa sobre a Bíblia, sobre essa experiência dentro da sua casa. E eu quero terminar, tá bom? Contando para vocês uma outra curiosidade sobre a Bíblia, que são os versos bíblicos cantados. Então, deixei um aqui, tá? Deixei assim bem alto, mas depois a gente vai deixar o link para vocês acessarem também. Então, existem muitos projetos que têm os versos cantados, versos da Bíblia cantados. E aí é bem mais fácil de decorar, de memorizar. E fica engraçado. Aqui em casa, por exemplo, a gente brinca. Quando tem alguém reclamando,
a gente canta a música que tá lá em Filipenses 2,14. E eu vou mostrar essa música daqui a pouquinho para vocês. Então, começou a reclamar, a gente: fazei tudo sem murmuração, nem contendas. Fazei tudo sem murmuração, nem contendas. E é uma musiquinha muito linda, que foi feita com o maior capricho, com profissionalismo, inclusive, do projeto Restaure, lá dos nossos amigos Bazans. Então, eles têm duas filhas lindas, princesas maravilhosas. Eles também são muito especiais e eles fizeram esse projeto já há algum tempo. Outros ministérios também têm versos cantados e são lindos, muito legal. Toda essa iniciativa pra gente o quê, gente? Pra gente fazer da Bíblia uma experiência dentro da nossa casa. Pra gente fazer da Bíblia o livro mais importante da nossa família. Olha só, vou colocar aqui pra vocês, tá bom? Deixei bem altão. Então, só um trechinho, tá bom? Versos bíblicos cantados, sem murmuração, lá do projeto Restaure. Fazei tudo sem murmuração, nem contendas. Fazei tudo sem murmuração, Nem contendas. Fazei tudo sem murmuração. Tudo, 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 tudo sem murmuração. Gente, aqui nessa música vocês vão perceber que a letra é exatamente o verso da Bíblia cantado. E você pode viver isso dentro do seu lar, não só esse verso, mas como outros versos também. Eles têm muitos e assim, um mais criativo que o outro. E não só eles, mas outros ministérios maravilhosos que são abençoados por Deus para abençoar outras pessoas também. Quero terminar aqui essa reflexão, essa mensagem para você não ser família quarta-feira. Gente, não tenha culto aí na sua casa estilo cemitério, tá? Sabe aquele culto que o seu filho vai praticamente indo para um velório, né? Que todo mundo tá de cara feia, todo mundo amarrado. Semana passada eu falei sobre música dentro do culto familiar. Hoje eu estou falando sobre a palavra de Deus. Como você pode fazer do seu culto familiar algo inovador, diferente, usando a palavra de Deus. E como você fazer da palavra de Deus uma experiência na vida dos seus filhos e na sua vida também. Lembra do que eu falei no comecinho? Primeiro na sua vida e depois na vida dos seus filhos, tá certo? Então, olha só esse verso. Pega lá sua Bíblia de novo, pega lá sua Bíblia e abre em 2 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 14 e 15. 2 Coríntios 2, 14 e 15. E diz o seguinte, olha só. Mas, graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Que você possa, olha, assim como a minha Bíblia, ser um cheiroso, ser uma cheirosa aí na sua família. Um aroma de Cristo para os seus filhos e para outras famílias também. E que os seus filhos sejam também aromas de Cristo para outras crianças, para outros adolescentes. Gente, um beijo para vocês. Até a próxima quarta-feira. E lembrem-se, façam da Bíblia uma experiência real na vida da sua família. Um abraço, tchau, tchau.